Olá, gente! Mais uma semana de curso, iniciando essa semana com a aula de número 7, aula do caderno 7, e na data de 11 de maio, mais uma semana, onde a gente inicia essa semana com uma temática muito enriquecedora e muito importante, que vamos estar falando sobre o apoio emocional e o desenvolvimento social com alunos neurodivergentes. Esse tema ele vai abranger a área emocional desses alunos neurodivergentes e a área social. Não a área social de comunidade, de ambiente, mas uma área de socialização. Como a gente perceber e trabalhar a área emocional desses alunos dentro da sala de aula e a área de socialização, sendo que a área de socialização e a área emocional, ela está dentro do mesmo eixo neurológico, um dos eixos a qual consegue desenvolver a aprendizagem na vida dos alunos. Nós temos 4 eixos neurológicos, que é o eixo cognitivo, psicomotor, comunicacionais, que é a linguagem, e emocional e socialização, né? Então, o eixo da socialização é o mesmo eixo emocional, embora cada um tenha sua função e sua contribuição na vida dos alunos neurodivergentes. Viemos aí de aulas anteriores com temáticas como os tipos de crises, né, dos alunos neurodivergentes e como lidar com essas crises. Foram aulas maravilhosas, bem explícitas. Tivemos aí resultados positivos, assim como as outras temáticas. Foi uma semana bem produtiva, acredito que tanto para mim quanto para vocês, cursistas. E essa semana nós vamos iniciar com esse tema, a área emocional e a área social, a área da afetividade e a área da socialização desses alunos neurodivergentes em sala de aula. E o que essa área ela vai nos ensinar nesse dia, né? O suporte emocional e o desenvolvimento social são fundamentais para que alunos neurodivergentes tipo autismo, TDAH, dislexia, DI e assim como outros, né, desenvolvam autonomia e bem-estar no ambiente escolar. É o que está faltando nas salas de aula, né? A nossa aula hoje vai ser uma aula bem sucinta, né, com um tema bem resumido, mas bem produtivo para o entendimento de vocês. Portanto, prestem bastante atenção, né, fiquem atentos à atenção da aula para que vocês possam absorver o melhor, né, dessa aula de hoje. Primeiro ponto dessa temática, o apoio emocional, que é o alicerce de segurança. Os alunos, eles precisam perceber que ele está tendo esse apoio. E eu não estou falando aqui somente do apoio da vida escolar, do auxiliar da vida escolar. Eu estou falando desse apoio de toda a composição, de toda a comunidade da escola. A partir de quando esse aluno ele entra na escola através do porteiro, né, do segurança, até a merendeira. Ele precisa se sentir apoiado dentro da escola. E aí vem os principais profissionais que estão diretamente com ele constantemente durante o dia, né? Ou durante aquele momento que ele está estudando. O professor do regular, o auxiliar de apoio e o professor do atendimento educacional especializado, que é o professor do AEE. Então, vocês precisam entender que a porta de entrada da área emocional desse aluno, ele não está simplesmente do momento que ele vem de casa para a escola, né? É a partir do momento que ele entra na escola que ele está adentrando a um novo ambiente mesmo sendo frequente na escola, mas a escola, ela se torna um ambiente diferenciado da casa, da rua, da igreja. Então, é um novo ambiente onde ali ele vai aflorar novos campos emocionais, novos campos da sua psicologia, né? Da sua afetividade,
que precisa ser alicerçada com segurança. Ele precisa se sentir seguro a partir do momento que ele passa pela portaria. Ele precisa se sentir seguro a partir do momento que ele passa pelos corredores até entrar dentro da sua sala de aula. Ele precisa se sentir seguro quando o professor de português, de matemática, de história, de geografia, enfim, passe o seu conteúdo. E ele precisa se sentir seguro a partir do momento que ele for trabalhar as suas especificidades com o professor especializado em uma outra sala. E ele precisa se sentir seguro a todo momento uma pessoa que está do seu lado como profissional de apoio auxiliar da vida escolar. Olha quanto campo psicológico esse aluno perpassa para que ele se sinta seguro. É aí que, quando esse aluno adentra a escola e na sala de aula, que ele perpassa por todos esses campos, psicologicamente falando, afetivamente falando, e que ele não consegue encontrar segurança, aí é onde ele começa a desmoronar emocionalmente, se desestruturar, e aí reverbera a uma crise, né? Que foi uma temática passada. Mas a gente precisa entender que, para além daquele processo que foi ensinado nas aulas anteriores sobre crise, existe esse sistema de afetividade, esse sistema emocional, que esse aluno ele precisa, né, ter isso como um alicerce, que é o primeiro ponto dessa temática. Né? Dentro desse primeiro ponto, a gente vai entender que existe alguns eixos, né, para que sustente esse alicerce. Quais são eles? Validação e acolhimento. O que quer dizer a validação e acolhimento para o profissional do ABE ou do AEE, né? Vamos estar falando diretamente para eles, mas isso também percorre a todos os profissionais direto para o aluno, mas nós estamos falando do auxiliar da vida escolar, para o auxiliar da vida escolar e para o profissional de atendimento educacional especializado do AEE. Então, segure aí, né? Essa validação e acolhimento de vocês para com esses alunos é reconhecer que o comportamento atípico do aluno muitas vezes é uma tentativa de comunicação ou resposta ao estresse que ele está vivendo. Mas aí a gente tem que entender, esse estresse que ele está vivendo está sendo sustentado aonde? É na escola, né? É na sala de aula? É por algum profissional? É de casa para a escola? É do caminho de casa para a escola? E esse papel tem que ser investigado pelo profissional do AEE. É ele que, através de suas triagens, de suas admissões, de suas anamnese, que não é uma nomenclatura que não é mais usada na sala de recurso, né, a anamnese, e sim a admissão à triagem, né? Então, até a gente se acostumar com as novas nomenclaturas, vamos estar sempre trazendo a figura da nomenclatura anterior. A anamnese, ela pode descobrir, né, a entrevista que você faz, não necessariamente uma triagem, uma anamnese, mas aquela acolhida que você faz todas as vezes que esse aluno vem para a sua sala, antes de você iniciar o trabalho, né, como vai, tudo bem, e em casa, como é que tá as atividades, está realizando, está gostando da sala, está gostando né? Essas perguntas, essas indagações que a gente pode conseguir, né, retirar da criança lá de dentro, né, o que está incomodando. E muitas das vezes essas indagações, elas são rasas, não são suficientes para a gente descobrir, né, esse eixo que está ativando gatilhos para que a criança chegue a esse ponto de estresse e de desestrutura emocional, fazendo com que ele fuja e não socialize dentro da sala de aula. Outro eixo é a autorregulação sensorial. Os profissionais precisam entender que se o aluno ele começou a ter estímulos agressivos ou estímulos ao estresse, a uma desregulação, uma crise, ele precisa entender o quê? Permitir o uso de objetos de apego
ou fones de ouvido para reduzir estímulos invasivos. Isso quando você já descobre o que é que está incomodando. É o barulho, né? Esse emocional dele está sendo desestruturado. Gente, eu não estou falando mais do comportamento de crise. Eu estou falando da vida emocional, do querer, né? Do sentir, da afetividade, da falta desses elementos, né? Que sustenta a área emocional e a área social do aluno, né? Vamos distinguir aí essas funções, vamos interpretar diferente do que é comportamento crise e do que é afetividade emocional, socialização, né? Que sustenta a base e estrutura de um aluno em todos os aspectos de vida. Né? É sobre isso que eu estou dizendo, né? Para a gente não confundir uma coisa com a outra. Aí vem a previsibilidade, o uso de rotinas visuais, como já foi falado nas aulas anteriores, né? E isso, gente, traz um cronograma, né, de ajuda a reduzir a ansiedade causada por mudanças inesperadas. A quebra de rotina, a mudança de rotina. Qual é a diferença de quebra para rotina? Que a gente acha que é a mesma coisa, não é? A quebra de rotina é quando a gente muda a rotina sem comunicar. Nós quebramos esse contrato, esse elo, essa comunhão, né? Repetidamente. Né? Nós se tornamos agressores, invasores de novidades para esse aluno, onde o emocional dele e o social dele não está preparado para isso. Ou mudança de rotina, quando ele sabe que vai mudar, porque já foi passado dias antes para ele, que a partir de tal data, e seria mudado o caminho, seria mudada a aula, seria mudada a dinâmica, né? E eles entendem isso, embora muitos ainda tenham dificuldade, mesmo sendo avisado, mesmo em processo de mudança de rotina, eles têm dificuldade de se adaptar. E aí onde entra a questão emocional, a ansiedade do novo, o medo do novo, né? O ponto de partida do novo, a expectativa do novo, que são tudo qualidades, são tudo sentimentos que podem aflorar para o ponto positivo e pode ser aflorado para o ponto negativo. E a gente precisa entender isso na vida desses alunos neurodivergentes, né? Aí no caderno vocês vão ver tem algumas ilustrações e que a gente traz sugestão de figura, né, para que vocês entendam melhor esse primeiro ponto de alicerce, toda a rotina dessa criança. E que se vocês desenharem para eles, eles vão passar a viver, né, essa mudança no real. Quando você, do jeito que vocês desenham, fazer um quadro, a partir de hoje sua mudança vai ser assim. Não uma rotina de mudança de rotina falada, mas desenhada para que ele se sinta parte, né, dessa mudança. Isso é muito bom, isso é uma orientação, e eu trago isso como ilustração para que vocês entendam o processo, onde aqui na ilustração tem uma criança pintando com artes. Observem que são objetos de visibilidades, objetos até que ele goste, vocês podem estar desenhando dentro do teor de vida deles, do ritmo de vida dele. O que é que ele gosta? Vamos desenhar aqui artes, um bonequinho de um personagem, né? Cores, lanches, o que é que ele gosta? Vamos criar essa rotina no papel desenhada, colorida, né? Para que eles, e se possível até fazer com que eles pintem, né, essa rotina dele, para que isso seja real, para que isso venha intercalar no entendimento dele e que venha acalmar as emoções e mostrar que o teor de medo, de expectativa, de ansiedade, ele seja diminuído pela confiança e o apoio que você está passando para ele. Então é importante, gente, a gente perceber essa desestrutura emocional, social na vida desses alunos e a gente começar a trabalhar dentro dessa forma. É por isso que o tema lá, ele traz apoio emocional e desenvolvimento social. Eu não estou querendo falar aqui na íntegra do emocional e desenvolvimento social, porque é uma política da assistência social, uma política dos psicólogos, mas eu estou trazendo a você o apoio emocional e desenvolvimento social com ênfase pedagógico, né? Com ênfase ao papel de vocês, profissionais dentro da escola, dentro da sala de aula. Seja ela aula regular, seja ela sala de recursos, né? Multifuncional, onde se trabalha o AE. Segundo ponto, desenvolvimento social criando pontes,
né? O desenvolvimento social, ele traz habilidades sociais em alunos neurodivergentes que não ocorrem de forma linear, né? Sempre tem atalhos, sempre tem porém, sempre tem porquês, sempre tem barreiras, então, e principalmente porque são especificidades diferentes da outra. O autista, ele é diferente do TDAH, que ele é diferente do dislexo, que ele é diferente de um TOD, que ele é diferente da deficiência, né? Então, a gente precisa primeiro estudar, entender a especificidade e começar a perceber essas diferenças emocionais, sem falar que, às vezes, você vai achar alunos que é autista, tem comorbidade do TOD, do TEA, tem deficiência intelectual, tem aquela conjuntura de especificidades que você vai dizer, e agora, como é que eu vou trabalhar com ele? Né? Simplesmente da mesma regra, medindo, aferindo o emocional, aferindo a área social, lembrando que a área familiar, ela perpassa por dentro dessa área emocional e dessa área social, e que pode modificar as estribias aí dessa vida que esse aluno, ele segue. O que eu estou querendo dizer? Tem muitos alunos que têm TEA, né? Mas a sua vida de desestrutura familiar, ela consegue trazer mais barreiras que o próprio TEA. Então, a gente tem que saber lidar com o TEA e com a desestrutura dessa família. E a gente tem crianças que têm TEA, estou dando um exemplo do TEA, né, do autismo, do transtorno do espectro autismo, né? E a gente tem aí TEA que ele nem parece, ele nem aponta muitas barreiras. Por quê? Por ter uma família estruturada, e isso já ajuda a eliminar muitas composições de barreiras, né? Então, há esse olhar, né? E a gente não tem que trazer esse olhar para o julgar, né? Para estar ferindo medidas, quem é mais, quem é menos, quem tem, quem não tem. Não, a gente tem que trazer sim esse olhar, mas para a gente entender que muitas das vezes as barreiras não são da especificidade do aluno, do diagnóstico do aluno, e sim de casa, né? E sim do ambiente que ele convive, que precisa também de uma orientação. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente primeiro precisa passar para esse aluno, né, o que são emoções, né? O direito das emoções, o direito dos sentimentos que o corpo tem, né? E que ele pode ser expressado de uma forma que não traga tanto prejuízo quando não é ensinado. E aí eu trago recursos visuais para as emoções, como cartelas, para a gente estar falando dessas emoções, daquele aluno que é hiperativo, daquele aluno que é perverso, daquele aluno que é medroso, daquele aluno que é chorão. Gente, são qualidades, são sentimentos que o ser humano tem. E por eles terem laudos, por eles terem especificidades, por eles terem essas barreiras, não significa que eles não precisam passar, eles não podem passar por isso. Vamos evitar deles passarem por essa situação. Eles têm que passar como nós, seres humanos, passamos. Nós, pessoas típicas, passamos por momentos de dificuldades, momentos de sentir dor, momentos de sentir medo, momentos de sentir angústia, momentos de sentir vergonha. Agora, de uma forma adaptada, que não seja uma forma prejudicial ou formas pejorativas, para que isso contribua com o aumento de barreiras na vida desses alunos. E sim, como ensino de vida, vai existir momentos que vamos passar por ele, e você tem que estar preparado, fulano, para você enfrentar isso, mesmo com suas especificidades. Isso é comum, né? E por isso que eu trago um brincar inclusivo, mediar de pares, que incentivar colegas a serem parceiros e não discriminalista, não preconceituosos, não capacitista. Tem que se falar do autismo na escola, no ensino regular. O autismo tem que ser o autismo, a neurodivergência, o TDAH. Todas essas composições têm que se transformar em curricular e ser falado, pelo menos, nos dias do calendário de inclusão. O dia do TEA tem que se falar do TEA na sala de aula,
né, no regular, não somente na sala de recursos, né, multifuncionais, não somente uma data simples que vai só ser o dia 2, o dia da conscientização do autismo, mas periodicamente tem que se falar do TDAH, tem que se falar da deficiência. Enquanto isso não for grade curricular, conteúdo curricular, né, enquanto isso não for flexibilizado e trazido para a sala de aula, né, não vai ter como a gente fazer um desenvolvimento social, uma estrutura emocional, pelo menos no âmbito escolar, né? Falar por falar, não. É falar para a gente fazer um aferimento e descobrir se está diminuindo o número de pessoas que usam pejorativos, né, para lidar com pessoas neurodivergentes, discriminação, capacitismo. E isso não é só entre os colegas. Eu estou falando também de profissionais que são discriminalistas, que são individualistas, que são capacitistas, né, que são preconceituosos. Eu não sou não. E acaba reagindo de uma forma preconceituosa, capacitista. Então a gente precisa entender que isso hoje tem que se transformar círculo de grade curricular, de conteúdo curricular dentro da sala de aula, queira ou não, tem que existir, né? Eu trago uma figura, número 2, de crianças em um círculo usando cartas de emoções, né? Quando está bravo, quando está irritado, quando está ansioso, com vergonha, alegre, calmo, corajoso, tímido. É comum hoje em dia, a gente precisa passar isso para os nossos alunos neurodivergentes em um olhar de inclusão, junto com toda a turma, viu? Não só trabalhado na sala de recurso, não. E isso é muito importante e eles vão entender, né, essa parceria e qual é o verdadeiro objetivo da inclusão na sala de aula. Terceiro ponto traz aí, né, o terceiro e último ponto traz aí o ponto de estratégias e prática para uma inclusão dentro do olhar do emocional, de um apoio emocional e de um apoio ao desenvolvimento social. A inclusão efetiva exige adaptações que considerem as necessidades individuais de cada estudante. Nós temos aí comunicação clara, nós temos aí comunicação aumentativa e alternativa, que são sobre as cartelas, sobre as cartas, e eu não estou dizendo, eu não falei do segundo ponto enquanto comunicação alternativa, porque a comunicação alternativa, ela é diretamente e ela é preparada para as crianças não verbais, para os alunos não verbais, né? Ou os alunos que têm mutismo escolar ou que têm essa dificuldade comunicacional. Mas eu trago agora a comunicação clara, usar a linguagem direta, evitando metáforas complexas, ou sarcasmo, né? Essa comunicação aumentativa e alternativa para alunos que não conseguem também expressar suas emoções. Aí entra a ilustração daquela figura, né? Isso é posto como um sistema PECS que garante o direito à expressão. Isso já é vindo do próprio MEC para a estabilidade de conteúdos e grade curricular na sala de aula do regular, né? Formação continuada para os professores, o que estamos fazendo nesse momento, né? Um tipo de formação continuada, capacitando o professor do AE, capacitando o profissional de apoio da vida escolar. Aí vem as capacitações de adaptação de atividade, flexibilização curricular, do PEI, para o profissional do ensino regular. Os professores do ensino regular, vai chegar a vez deles, também precisam passar por essa parceria, por essas informações, por essa capacitação, né? Essas formações continuadas que devem ser também aderidas e ofertadas para eles, né? Sugestão da terceira figura, eu trago aí o símbolo do infinito, né, que com as cores do arco-íris representa a neurodiversidade. Toda vez que você vê esse símbolo, você vai perceber que é o símbolo da neurodiversidade, né, o símbolo da inclusão voltada à neurodiversidade, para que nós possamos entender, né, que tipo de símbolo é esse. O apoio emocional e o desenvolvimento social são pilares que alunos neurodivergentes
eles precisam alcançar um plano potencial e sentir que estão acolhidos dentro da comunidade escolar. Aqui estão, aí vocês vão ver no caderno, os conceitos fundamentais para essa jornada inclusiva. Quais são elas? O alicerce e o apoio emocional, que eu já falei, que traz a validação de sentimentos, regulação e segurança e vínculo com o educador dentro da sala de aula. E nós precisamos, enquanto educadores, enquanto formadores que lidam com esses alunos, saber filtrar o nosso emocional para não passar os venenos emocionais para os nossos alunos. Às vezes não é o aluno neurodivergente que está com a sua área emocional alterada. Às vezes somos nós profissionais. Algo que aconteceu em casa, algo que aconteceu no caminho, algo que aconteceu no percorrer daquele dia, e a gente leva isso para a sala de aula e acaba descontando, ou alterando, ou criando o meio de desestrutura através da palavra, do capacitismo, da discriminação, do preconceito, né? Ou da agressividade, seja ela verbal ou de ação, para com esses alunos. Então, precisamos dosar o nosso sentimento para a gente não trazer esses venenos, né, para a sala de aula e acabar criando uma situação de desestrutura emocional e social na vida dos alunos. Isso na forma geral, viu, gente? Mas principalmente para os alunos neurodivergentes. Então, nós profissionais precisamos nos dosar primeiro, para que a gente possa entender e manter uma estrutura ou buscar uma estrutura emocional e social na vida dos alunos neurodivergentes. O caminho do desenvolvimento social. Existe caminho para o desenvolvimento social? Sim. Existe esse processo da gente manter ou buscar uma estrutura, seja ela emocional ou seja ela social, né? A sociabilização não deve ser imposta como normalização, mas sim como a construção de pontos de comunicação e empatia, uso de suportes visuais, mediação de conflitos, interesses compartilhados, né, que pode ser utilizar os hiperfocos do aluno como ponto de partida para interações naturais com a turma. Aí eu trago uma ilustração do ambiente físico sensorial enquanto adaptado. Se criamos um espaço tranquilo e organizado dentro da nossa sala de aula para esse aluno, ele vai manter uma estrutura emocional, uma estrutura de socialização. Se mantemos, oferecemos um caminho de calma, né, de tranquilidade, de confiança, de segurança, ele vai manter naquele ambiente sua estrutura emocional e sua estrutura social, né? E mantermos rotinas visuais previsíveis e interagir com a turma. Então, gente, são caminhos, né, da sociabilização que a escola pode oferecer, ofertar para isso. E muitas vezes o profissional do ensino regular, o professor do regular, ele tem essa dificuldade. Então é cabível ao profissional de apoio ou ao profissional do AE também instruir os professores em relação a manter ou buscar essa estrutura emocional e psicológica na vida da criança lá na sala regular, né? A visão de neurodiversidade como potencial, ela é real. Isso significa mudar o foco da falta para a diferença, né? Quando a escola valoriza a neurodiversidade, todos os alunos aprendem sobre respeito e pluralidade, né? Conhece o símbolo do infinito, o símbolo da neurodiversidade, conhece o que é um autista, conhece o que é o TDAH, sabe o que é o DI, sabe quais são as deficiências. Gente, isso tem que ser falado, isso tem que ser trabalhado, e não vamos esperar o MEC trazer algo que venha forçar, obrigar a gente a fazer isso. Meta um pouco de decreto à justiça, né? Desde quando existe a LBI, desde quando existe a diretriz, desde quando existe a LDB, desde quando Salamanca fala sobre a inclusão no nosso país, desde quando o município desbravou a inclusão, desde quando o município está buscando a qualidade de vida para os profissionais relacionada à inclusão, nós devemos ser
o porta-voz, nós devemos trazer isso, né, para dentro da sala de aula do ensino regular, para dentro da escola. O porteiro precisa saber como lidar com esse menino na sua entrada, na sua acolhida. A merendeira precisa saber como é o alimento, né, adequado e como tratar no âmbito de alimentação esses alunos. O professor do ensino regular, ele precisa saber, né, qual é a saúde da afetividade, da socialização, para que nós possamos passar isso para os nossos alunos. Os professores precisam entender que tem que existir a sensibilidade do explicar do assunto, a flexibilização de passar o conteúdo, não por uma programática pedagógica, não pelo tempo pedagógico, não pela rotina e método da escola, ou como se acha que deve ser, mas sim de uma forma que nós possamos fazer valer o que chamamos de inclusão. Ah, mas eu não sou capacitado, busque se capacitar, não espere do município. Hoje tem aí as redes sociais, tem aí capacitações 0800, né, de faculdades, enfim, hoje não busca entender ou busca saber o caminho que ele não quer. Essa é uma realidade. Essa história de que eu não sou capacitado não existe mais, né? Existe você não querer se capacitar, existe você se acomodar, existe você ser preconceituoso, né? Usar de pejorativos em suas aulas, existe de você ser discriminalista, disfarçado e não querer fazer as coisas. É preciso que agora a justiça abra os olhos e busque, obrigue, puna, né, as pessoas que não buscam essas informações. Estamos em uma era de facilidade. Eu concordo que o município tem que ofertar e arcar com as formações. É dever do Estado e do município. É dever do governo. Mas você se acomodar e está trazendo seus venenos, distorcendo uma inclusão, né, criando uma falsa inclusão, porque você, profissional, quer que seja dessa forma e por isso jogar em partes, cavar e jogar em partes a par para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo federal. Eles têm a parte deles, eles têm a culpabilidade em algumas coisas, sim, né? Mas, assim como eles estão tentando ofertar, você, profissional, precisa sair desse cômodo, né? Sair dessa comodidade, sair desse, eu não tenho, eu não sou capacitado, não estudei para isso. História de pessoas preconceituosas, pejorativas e discriminalistas, que a justiça vai lhe pegar, que a justiça vai lhe encontrar, que a justiça vai fazer com que você cumpra, porque você está dentro de uma área, você estudou uma área a qual lhe pertence isso. Isso faz parte do seu pertencimento profissional. Então não tem para onde correr, gente. Não tem essas historinhas de que não dá, eu não sei. Acabou isso. Vamos acordar e vamos fazer valer, né? Fazer valer. A gente sabe que a gente precisa disso para manter uma qualidade, um padrão alto. Mas se nós começarmos a acordar e cada um fazer sua parte, aí pronto, vai chegar uma hora que vai dizer, pronto, agora só falta isso aqui para a gente dar aquele estralar, né, para que as coisas rompam de uma forma legal. Mas, enquanto isso, eu vejo muitos profissionais da escala baixa no comodismo. E isso vai acabar. Isso já está acabando, né? Tem municípios por aí que já estão sendo notificados e de forma seríssimas, né? Para que cumpra o que se pede. Seja de quem for o papel, seja quem for o culpado, vai ter que arcar com a responsabilidade e com o rigor da lei. Então é tempo de acordarmos, é tempo de fortalecer o nosso espírito, o nosso emocional, né? a nossa área de socialização e trabalharmos em prol de uma inclusão de qualidade e decente e arrancar aquele citoplasma de falsa inclusão, né? E isso depende de mim e depende de vocês, profissionais que estão na área. Caso não queira, muda de área, não tem problema. Agora lembre, é um mundo social a neurodivergência. Se você for médico, você vai atender o neurodivergente. Se você for advogado, você vai advogar o neurodivergente. Se você for um jardineiro, você pode fazer o jardim de uma casa de um neurodivergente. Então, gente, não tem para onde correr.
né? Sejamos sábios, sejamos inteligentes e vamos fazer valer para que Deus nos chamou, para que profissão nós escolhemos, tá certo? Então, segue aí a aula de hoje, que foi uma aula que falou sobre a afetividade, né? A área emocional e o desenvolvimento social dos nossos alunos neurodivergentes. Tá aqui o meu abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.